Estamos de volta. Jim, leia, por favor, o versículo 17 outra vez. E eu disse: lhes tirarei da aflição do Egito a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perezeu, do Eveu e do Jebuseu, uma terra que emana leite e mel. 3 coisas foram mencionadas aqui. Primeiro, ele os tira da aflição do Egito, ou seja, da prisão do Egito que não existe mais. Agora são homens e mulheres livres. Mas ele os leva a uma terra que está cheia de cananeus, heteus, amorreus, perizeus, eveus, jebuseus. E ele chama uma terra que mana leite e mel. Ou seja, é a glória da terra, né? Que é uma terra boa. É uma figura perfeita da nossa salvação. O Senhor nos tira desse mundo, do cativeiro. Ele salva a nossa alma, Ele muda nossas vidas, Ele nos dá uma razão e um propósito para viver. Não tem nada como isso, para ser sincero. E saímos da aflição do Egito, glória a Deus. Estamos a caminho de uma terra que mana leite e mel. Amém. Mas descobrimos nessa terra que existem espíritos demoníacos e poderes das trevas, espiritualmente falando. Os perizeus, os eveus, jebuseus, heteus, cananeus e etc. Que são contra nossa posse dessa terra. Dizem que é deles e não vão entregá-las. E eis aqui o povo de Deus, né, liberto do Egito, em direção a uma terra que mana leite e mel, mas temos que encarar esses inimigos, porque é o que eu fiz a pergunta há 30 minutos atrás. Por que o Senhor faz algo assim? Ele é Deus, nada, ele podia estalar os dedos e os jebuseus iam sumir, ou heteus, ou eveus, ele podia fazer isso, mas ele está nos ensinando a confiar, nos ensinando a depender. E o que ele está nos ensinando é a coisa mais difícil do mundo de aprender. Porque, olha, nós vamos contra esses jebuseus e esses heteus e eveus na carne. E inventamos nossos esqueminhas, como é que eu vou vencê-los? Nós então inventamos nossas próprias formas de vencer, como vamos vencê-los? E caímos de cara no chão, pois não funciona. Existem coisas boas nisso aqui. Em situações naturais, já era. Mas com Deus, você pode lutar de novo. Glória a Deus, você pode. Eu disse você pode, mas você vai ser, sabe, jogado no chão por esses eveus ou o que for. Mas se levanta. E, olha, o negócio é que, senhoras e senhores, o que estamos tentando te ensinar não é somente uma forma. Várias pessoas têm vários problemas. Não. Só existe uma forma com Deus, que é a cruz. E o problema, veja bem, eu vou repetir, é o pecado. Não gostamos de pensar nisso e eu fico meio assim chateado com pregadores e pessoas que dizem: agora estou salvo, então o pecado não é problema. Essa é a declaração mais burra. Ou então você não está salvo. Se você está salvo, não considere estranho quando vier lutas em sua direção, diz Pedro. O pecado é o problema. E ele vem de todas as formas e de todos os tamanhos. E olhamos para outras pessoas e pensamos assim: eu acho que eles não têm problema na vida. Deixa eu falar de outra forma para você. Alguns podem olhar para pregadores e pensar: eles nunca têm problema, são campeões com o pecado. Deixa eu te falar um negócio. Quanto menos o crente faz para Deus, menos vai ser atrapalhado pelos poderes das trevas. Isso é verdade. Mas venha me mostrar uma pessoa que está na linha de batalha, fazendo algo pelo Senhor Jesus Cristo, e o bom senso te diz que Satanás vai fazer tudo que pode para tentar parar, porque estamos tirando pessoas do reino dele. Então ele vai tentar com tudo que o inferno tem. Olha só, mencionamos Paulo antes do intervalo. Olha para Paulo. Ele disse: Senhor, por favor, remova esse espinho da minha carne, remova isso. E o Senhor disse: eu não vou fazer isso, mas vou te dar graça para vencer. Mas
E o que era? Era um mensageiro de Satanás. Eu não sei exatamente o que era o espinho na carne, mas eu acredito que era o fato de que Paulo, né, tinha apanhado, ele tinha sofrido naufrágios, chibatadas, foi preso, oposição do seu povo e o que for. E ele sabia que o Senhor podia parar aquilo em um instante. Ele sabia. Imagina só, indo para Filipe, ele tinha o grande chamado da Macedônia. E olha, isso é algo tão importante que é indescritível. Eu sou salvo, você também, por causa de Paulo, que respondeu o chamado da Macedônia. Milhões foram salvos por isso. E então se encontraram ele e Silas quase morrendo de tanto apanhar. Eu não estou falando de um tapinha na cara, eu estou falando de apanhar quase até morrer. Em uma prisão, em uma cela lá em Filipe. Olha, Paulo sabia que o Senhor podia parar aquilo assim, ó. E o Senhor falou, não, minha graça te basta. E, eu não quero fazer nada para o Senhor se eu vou sofrer assim. Ué, mas é assim que você cresce. Você cresce, como o Dave mencionou aí, você cresce na graça e no conhecimento do Senhor. E o Senhor está treinando forças que são poderosas. Entenda isso. Irmão Swegert, olha, na verdade, todos esses cananeus, heteus, amorreus, perezeus, heveus, jebuseus, os jebuseus também, olha, eles criam em falsos deuses. O que nós temos aqui, olha, é a religião causando com que as pessoas e grupos de pessoas, os cananeus, heteus, amorreus e tudo mais, agirem de certa maneira e se comportarem de certa maneira que é contrário ao caminho de Deus, à vontade de Deus. E é por isso que Deus enfatizou, vamos ver aqui mais tarde, na jornada e tudo mais, que eles não têm que ter nenhum relacionamento ou diálogo com o inimigo, porque você vai aprender o seu caminho errado. E isto é uma imagem da igreja hoje. Os cananeus, heteus, amorreus, perezeus, heveus e jebuseus estão na igreja, né, que é a religião. E eles têm o caminho deles, né, a maneira deles, que não é a de Deus. Jim, não só estão na igreja, mas atrás dos púlpitos também. Então, as pessoas estão aprendendo doutrinas falsas de falsos deuses, um outro Jesus, que não é o Jesus da Bíblia. Já não é mais eu e eles, mas somos nós. É isso aí. Mas, olha, esta batalha, na verdade, tem a ver com onde está a sua fé. Muito bem, não perca seu raciocínio, mas o Lauren mencionou há um instante atrás aí. O que acontece neste cenário é o seguinte: os perezeus, né, os heveus, os amoneus, o que for, eles não aceitam o Deus de Israel. Não. Quando eles entram e se misturam, Israel aceita o deles. O Deus deles, isso aí. Baal e tal. E esses deuses, lembra que no sentido físico, né, eram politeístas, haviam muitos deuses. Certo. E o que nós encontramos, sabe, em vários sistemas de crença na igreja hoje, né? É um caldeirão cheio de doutrina. Olha, as igrejas neoliberais trazer toda a palavra da fé, rema, psicologia humanística, e tudo isso aí, a revolução da graça, e trazendo tudo isso num caldeirão de doutrina falsa, um falso Jesus, e somente religião feita pelos homens. É isso que é tudo isso aí. E como o Lauren disse, você vai e você está naquela atmosfera e, olha, não tem nenhuma mudança na sua vida. Olha, a maior denominação pentecostal do mundo, para usar o termo pentecostal, nem sei se podemos dizer isso hoje em dia, mas eu não quero ser sem educação, tá? Não está certo, não é mais pentecostal. Só 30% dessa denominação até diz ser batizada com o Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas. E essa porcentagem está diminuindo cada dia mais, infelizmente. Mas eles seguem, né? Eu não sei o que está acontecendo agora, mas eles abraçaram esse livro aí, como é que é o nome? Vida com Propósito, Olha, 1000%, né? E esse
preletor veio no Conselho Geral e deu palestras. O que eu estou dizendo é que um cristão que acabou de converter, né, com 1 ano, já sabe que aquilo não dá certo. Já sabe, como você falou, a primeira página daquilo... Nas primeiras sessões do livro, as declarações são feitas de que a Bíblia é insuficiente para o mundo de hoje para suprir necessidades da igreja. Você não derrota os perizeus, os heveus, os heteus, se unindo a eles. Mas nós falamos da psicologia humanista e a maioria das pessoas não entendem que a psicologia humanista diz que você não tem direito de ter a terra até que essas pessoas não fizeram nada errado. Porque cada indivíduo tem o direito de determinar o seu próprio sistema de valores. E não temos direito de dizer assim, a minha cultura, o seu sistema de valor é errado. Isso é psicologia humanística. É verdade, é verdade. E olha, de certo modo, é o que a igreja está dizendo hoje. Existem muitas pessoas dizendo, bem, você pensa que você é superior a nós? Isto não é o ponto. Estamos falando do que Jesus disse, nenhum homem vem ao Pai senão por mim. Agora, ou isso é certo ou não é certo. Somos chamados de Deus como todo pregador verdadeiro é chamado de Deus, e o que fazemos é pregar este livro. E o que ele diz, coisas boas, coisas ruins, ou o que for. E é o que fazemos. Se formos sinceros diante de Deus, com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, então temos que dizer, está errado, está certo. Agora, sempre, não estamos certos sempre, mas se um homem está certo com Deus, ele vai estar certo a maioria das vezes. Agora... é o que fazemos. É isso, como uma mulher, né, chegou e ela estava com o esposo no trem e o homem começou a conversar com ela sobre a alma dela e deixou ela brava, e ela mencionou para o esposo. Ele estava assim do outro lado, né, do vagão e tal, e o esposo dela falou, por que você não manda ele cuidar da vida dele? Aí ela falou, ele falou como se aquilo fosse dar conta dele. Assim... Então, o que fazemos é isso. É da nossa conta pregar o que a palavra de Deus diz. Sim, vai deixar o diabo bravo, mas quando eu me levanto, né, diante do mundo e digo que o catolicismo, se você crê na Bíblia, o catolicismo não está certo, não é bíblico. E porque naquela época, há 30, 40 anos atrás, o consenso era que católicos que foram salvos e foram cheios do Espírito, e alguns realmente foram, que nós temos que encorajá-los a ficar na igreja e evangelizar dentro da igreja. E eu me levantei e falei, não dá não. A Bíblia diz, sai do meio deles e sede separados, diz o Senhor dos Exércitos. Não tem como. Então, rapaz, olha, ficaram bravos. Sabe, os carismáticos lá... O irmão me escreveu uma carta dizendo, você acabou com o que eu demorei para construir faz 20 anos. Com um sermão você detonou. E eu pensei, ele não construiu muita coisa, porque senão foi um sermão poderoso. É um dos dois. Mas eu estou certo no que eu disse. E isso não é só para os católicos, não. Isso é para protestantes também. Né, que estão em uma igreja que não está pregando o evangelho. É isso aí. Você vai ter que sair dali. Você não pode ficar ali, não tem como. Se você pode dizer, vamos mudar, você não vai mudar nada. É isso aí. E olha, na verdade, irmão Suegra, não é ético você estar nesta igreja. Porque você não concorda com o que estão ensinando, Agora você tem a luz, a verdade, a revelação da cruz que foi dada para você, e você ficar lá e tentar, sei lá, trazer uma mudança, não vai acontecer. Isso não é ético. Você tem que só vazar, né? Falar para o pastor daquela igreja, olha, dá uma Bíblia de estudo expositor para ele, fala, eu quero que você tenha isso, e fala tchau, bye bye. Isso aí. Tudo que você faz, né? Com toda cortesia e respeito, mas aí continua louvando a Deus e a sua fé na cruz, e sabe, você está entrando na terra fluindo com leite e mel. É uma alegria incontável, cheia de glória. Pois é, mas é o que fazemos.
Então deixa algumas pessoas bravas e alguém falou, por que você não faz como Jesus Cristo que amava todo mundo? Mas se alguém não amava ele, ele amava todo mundo, mas tinha gente que não amou ele não e crucificou ele, meu filho. Então, não é muito agradável, sabe, quando zombam de você, te xingam de palavrão, sabe, falam mal. Não é algo agradável, senhoras e senhores, mas eu preciso continuar fiel à palavra de Deus. Certo. Porque um dia vou estar e responder como todo pregador vai diante de Deus, como toda pessoa vai. Responder a Deus pela maneira como me conduzi de acordo com a palavra de Deus. E será que fui fiel à palavra de Deus? Ou será que eu comprometi o que Deus tinha para mim? Irmão Swegar, existe libertação somente no caminho de Deus, que ele mostrou para os filhos de Israel. Não há uma outra libertação e nada mais. Certo. Olha, me fala, onde é que está? Não está lá. Não. E algum pode falar assim, esse evangelho motivacional me faz sentir bem sobre mim mesmo, eu não tenho, né, muitos pensamentos negativos agora. Mas e a culpa, então? Ainda está lá, né? O pecado que não foi conquistado está dominando sua vida. Você precisa de libertação, precisamos sair, olha, da aflição total e não estar confortável nas suas cadeias, mas Deus está oferecendo uma liberdade completa das prisões e do pecado escondido que nos engana. Mas veja bem, a igreja moderna tem tentado fazer esse problema do cananeu, do jebuseu, desse problema, através de se unir com eles. É assim que eles têm tentado resolver, se unindo a eles. Vem com a gente, como o Lauren falou e muito bem. Queremos que todos venham para o centro familiar de adoração, sendo bêbados, sendo homossexuais, eles sendo os que, né, são pessoas morais, mas que não estão salvos. Queremos que todos venham, mas nós falamos isso para você. Vamos fazer de tudo que podemos para te mostrar nosso amor, mas vamos pregar o evangelho. E pode deixar algumas pessoas chateadas. Não, deixa eu falar. Vai deixar pessoas chateadas. Mas eu não posso fazer nada. Me desculpa, mas é assim que as coisas são. Eu tenho que pregar a verdade. Certo. E esta mudança é necessária naquele coração, naquela vida, para trazer uma vida abundante para aquele indivíduo. Não estamos tentando falar mal, diminuir, mas queremos trazê-lo para a vida que Jesus disse que ele veio dar. Eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância, né? Temos que ser apresentados para isto e deixar o velho e abraçar o novo, né? Senão não vai funcionar. Todo crente de verdade, olha, pregador ou não, não faz diferença. Todo crente de verdade que ama a Deus, está tentando crescer na graça, vai encontrar aqui esses jebuseus, cananeus, espiritualmente falando. Certo. Você vai encontrar com eles e eles vêm para atrapalhar, para causar tudo que é tipo de problemas. Então, o método de Deus de lidar com eles é a cruz. É o método dele de lidar com isso. É o único método. Não é um de vários, é o único método. E é isso que estamos tentando te ensinar, é o que estamos tentando te passar. E eu agradeço a Deus pelos vários e-mails e cartas e telefonemas e testemunhos que estamos recebendo dizendo, glória a Deus, eu acho que agora eu encontrei a resposta. Amém. E senhoras e senhores, a cruz de Cristo é a resposta. Amém. É por isso que Satanás luta tanto com isso, porque ele sabe que é a resposta totalmente. Então, você pode ter vitória sobre esses perezeus, sobre esses heteus, sobre os amorreus. Você pode ter essa terra que mana leite e mel. O Lauren fez uma declaração há pouco tempo atrás que eu quero voltar a ela. Quando o assunto foi, vamos crescer na graça, né? E, olha, vamos vencer alguns jebuseus. É claro, pela graça de Deus, essa é a ideia. Certo. Para que venhamos a vencer esses jebuseus e cananeus e perezeus. Mas não vai ser simples. Deixa eu te falar assim, não vai ser simples. E olha, nunca vai chegar uma hora, eu acredito que podemos nos formar. Não há como se formar certo. nisso. Mas olha, pode chegar uma hora que nós temos vitória sobre esses pesos, esses pecados que facilmente nos embaraçam. É isto mesmo, estamos crescendo adiante, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor.
Eu acho que existe um acesso bom do Espírito Santo para viver em nós e trabalhar e mover em nós, que nos equipa para, sabe, as oposições que virão. Mas existe uma chave, irmão Suega, que está lá. Existe uma alegria, uma paz. Certo. Olha, mesmo que estamos na batalha, existe uma certeza agora no meu coração, na minha vida, que nunca tive antes. Vamos vencer essa batalha. É verdade. Isso aí não é vamos vencer. É mesmo. Olha, é a maior realização e o maior sentido da sua presença e um desejo maior, como nunca antes. Um amor maior para com o Senhor. Mesmo. Todas essas coisas estão sendo geradas em nós enquanto passamos por essa fé na cruz. E quando experimentamos uma grande vitória, vamos experimentar muitas. E o Espírito Santo vai abrir uma outra porta. Isso aí é se submeter ao processo. E agora vamos olhar para isso, né? Que tem que se submeter ao processo isso também. Aí, rapaz. O Senhor sempre faz isso. Eu lhe trarei para cima e para fora, né? Da aflição. É do isso Egito. aí. Ele sempre nos levanta. E nunca há outra mensagem que exalta o crente maior do que a mensagem da cruz. É verdade. Esse não é só o fim, né? Ele traz a gente para fora também. É verdade. É. É mesmo. Quinta-feira que vem, vamos começar a maratona. E estamos adicionando novas estações de rádio, de televisão, em países diferentes. Eu acho que países diferentes estamos cobrindo o mundo inteiro nos satélites, né? Mas vamos adicionar mais estações de TV a cabo agora. Quase que toda semana estamos em um lugar diferente e novo. E agradecemos a Deus por isso, agradecemos de coração. E algumas pessoas estão entregando toda uma estação de televisão para nós. Senhoras e senhores, todo cristão, deixa eu falar de outra forma, todo ser humano tem o direito de ouvir essa mensagem. Então, muito obrigado por nos ajudar a possibilitar isso. Eu quero que você ore pelo que o Senhor quer que você faça, como sei que muitos de vocês já fazem, e agradeço a Deus por isso. Nós amamos vocês, Deus te abençoe. Obrigada por assistir à Mensagem da Cruz. Espero que você tenha sido abençoado com o programa de hoje. Para mais informações, visite o site jsm.org. Esteja conosco no próximo programa Mensagem da Cruz com o evangelista Jimmy Swaggart.